Ela tinha 19 anos. E o que aconteceu no banheiro daquela festa destruiu 3 famílias ao mesmo tempo. Ela era doce, corajosa e apaixonada. Ele, um mulherengo incurável e o melhor amigo do irmão dela. Mas quando um segredo do passado veio à tona, o amor virou uma maldição, e no fim só um deles sobreviveria emocionalmente. Mas antes de te contar isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque aqui os finais felizes têm um preço. E você nunca vai adivinhar qual é, porque o que vem a seguir vai te fazer duvidar de tudo. Eila tinha só 19 anos e uma mania estranha de conversar com o próprio reflexo no espelho. Você vai ficar bem, é só mais uma festa. Mas não era só mais uma festa. Era o aniversário do irmão dela, Davi. E mais importante, era o dia em que Vitor voltaria para a cidade. Vitor, o nome que causava frio na espinha, calor no rosto e desespero no peito. Melhor amigo do irmão desde a infância, ele tinha ido estudar fora, morar no Canadá, depois voltou, mais bonito, mais sarcástico e mais perigoso, porque Ayla não via mais nele o amigo do irmão, via o homem que fazia o mundo dela tremer. E isso, claro, era um problema enorme. Davi, o irmão, era super protetor, orgulhoso e tinha um código de honra esquisito com Vitor. Regra número 1. Minha irmã é território proibido. Relaxa, cara. Nunca olharia para ela desse jeito. Vitor mentiu sem nem piscar. Ayla tentou evitar. Tentou rir. Fingir que era só mais uma bobeira adolescente. Mas ele chegou na festa usando uma camisa preta meio aberta no peito, sorriso de canto e um olhar que parecia dizer: "Você cresceu." E eu percebi. O coração dela bateu errado. O dela e o dele também. Porque naquela noite, um olhar entre os dois durou tempo demais. Longo o suficiente para Davi perceber. O problema é que naquela casa haviam mais segredos do que gente. Família de Ayla vivia tentando manter a fachada. Pai empresário, mãe socialite, irmão futuro advogado. Tudo perfeito, tudo controlado. Menos ela. Ela gostava de poesia, fotografava flores mortas, escrevia cartas que nunca enviava. E naquela noite teve a sensação de que a vida dela ia mudar para sempre. Tudo começou com um olhar no corredor, um toque acidental de mãos, e depois um beijo roubado no banheiro da casa. Sim, no banheiro, com a porta trancada e o irmão batendo do lado de fora. Dali em diante nada seria silencioso, nem o amor, nem o escândalo. Depois daquele beijo no banheiro, Ayla parou de dormir direito. Ela acordava no meio da noite com o som do irmão batendo na porta ainda ecoando na cabeça. Ela queria fingir que nada tinha acontecido, que era só o vinho, o clima da festa, a adrenalina do proibido. Mas o problema é que aconteceu de novo. 3 dias depois, Vitor apareceu na floricultura da tia dela, sem avisar, sem contexto. Só chegou e disse: "Tem como montar um buquê que diga 'fiz merda e não consigo'?" Parar de pensar nisso? Ela quis rir, mas o coração apertou. Porque ali, no meio das rosas e lírios, ele encostou no balcão e disse com aquela voz baixa: "Ayla, a gente precisa conversar." Mas não conversaram, porque o telefone dela tocou. Era o irmão. "Você tá com o Vitor?" Claro que não. Mentir para Davi foi como engolir cacos de vidro. Mas a pior parte foi olhar para Vitor e ver ele sorrindo. Sorrindo como quem diz: "Isso vai nos destruir e mesmo assim, vale a pena." Os dias seguintes foram um caos interno. Eles não se viam, mas se procuravam em silêncio. Ayla começou a evitar o irmão, ficou mais quieta, distraída. O mundo dela era uma mistura de culpa, desejo e medo. Medo de Davi descobrir, medo de se machucar, medo de que Vitor sumisse e fosse só mais um homem na lista dos que prometem e não cumprem. Mas Vitor, ele não sumiu. Pelo contrário, na sexta-feira apareceu na casa deles como se nada tivesse acontecido, com uma pizza
debaixo do braço, piadas na ponta da língua e um olhar que queimava só para ela. Durante o jantar, Ayla evitava olhar, mas cada vez que Davi virava de costas, Vítor aproveitava. Um sorrisinho, um bilhete deixado debaixo da mesa, um "você tá linda", dito baixinho, como um crime sussurrado. Ayla achava que estava ficando louca, mas loucura mesmo. Foi o que aconteceu depois, porque naquela mesma noite ela ouviu uma conversa atrás da porta do escritório do pai. E o que ouviu mudaria tudo o que ela achava que sabia sobre a própria família. Ayla nunca teve o hábito de escutar atrás das portas, mas naquela noite ela sentiu que algo estava errado. Seu pai havia chegado do trabalho, entrado direto no escritório e trancado a porta. O detalhe, ele nunca trancava a porta. Ayla encostou o ouvido na madeira. E o que ouviu fez suas pernas tremerem. O Vítor não pode descobrir. Se ele souber o que aconteceu naquela noite, é o fim. Era a voz do pai dela, fria, séria, assustada. Ayla cobriu a boca com a mão. Vítor, que noite! O que ele não podia saber? Eu fiz o que era necessário. A culpa não pode cair sobre a nossa família de novo. Dessa vez, foi a voz da mãe. De novo, Ayla sentiu um arrepio. Ela não sabia exatamente o que aquilo significava, mas entendeu uma coisa com clareza. O nome de Vítor não era bem-vindo naquela casa, por motivos muito além de ciúmes ou moral. No dia seguinte, ela procurou Vítor. Chamou ele num café afastado, onde ninguém os reconheceria. Me diz, tem algo na sua vida que você não lembra direito? Alguma noite, algum trauma, algum branco? Ele a olhou como se ela estivesse falando um idioma estranho. Ayla, o que está acontecendo? Eu ouvi meus pais falando sobre você, sobre uma noite, e que você não pode descobrir. A expressão de Vítor mudou. Ele ficou pálido. De repente, ficou em silêncio. Tem uma noite, sim, quando eu tinha 17, a noite em que meu pai morreu. Ele abaixou a voz. Me disseram que foi acidente, mas eu sempre achei que faltava algo. Eu nunca soube o que realmente aconteceu. Ayla sentiu o chão sumir. Meus pais estavam lá naquela noite, Vítor, e eles estão escondendo alguma coisa. E naquele momento, o beijo no banheiro, o bilhete no jantar, a floricultura, os sorrisos, tudo desmoronou. O problema entre eles não era só o irmão dela, era o passado, um passado que talvez tivesse sangue. 2 dias depois daquela conversa no café, Ayla ainda não conseguia dormir. Ela passava as noites revendo as palavras dos pais, os olhos de Vítor, a confissão sobre a morte do pai dele. E principalmente aquela frase: a culpa não pode cair sobre a nossa família de novo. Era de novo que martelava. Na manhã de segunda, Vítor mandou uma mensagem. Ele voltou. Meu irmão, precisamos conversar. Ayla arregalou os olhos. Irmão? Vítor tinha um irmão? E então, pela primeira vez, Henrique apareceu. O irmão mais novo de Vítor. Alto, sério, com uma presença que incomodava. Você é a menina da floricultura? Ele perguntou, olhando para Ayla como se ela fosse uma ameaça disfarçada de gente. Sou Ayla. Cuidado com o que você quer descobrir. E saiu. Vítor respirou fundo. Henrique sempre teve raiva. Achava que nosso pai foi morto e que alguém da alta sociedade encobriu tudo. Ele olhou para Ayla. Agora ele acha que foi a sua família. Ayla sentiu o estômago revirar. Naquela noite, Henrique apareceu na frente da casa dela com um envelope. Jogou no portão como um aviso. Dentro havia fotos antigas de uma festa na mansão dos pais dela. E em uma das imagens, o pai de Vítor, discutindo com o pai de Ayla, poucos dias antes de morrer. Junto com as fotos, uma frase escrita à mão. Eles sabiam. Na mesma semana, o pai de Ayla marcou uma viagem repentina para o exterior. Viagem de negócios, ele disse. Mas ela sabia. Era fuga. Ayla tentou confrontar a mãe. O que aconteceu com o pai do Vítor?
A mãe congelou. Você não entende o que está fazendo, Ayla. Tem coisas que devem ficar enterradas. Mentiras enterradas viram. Fantasmas, mãe. A tensão aumentava. E no meio disso tudo, ela e Vítor não conseguiam se afastar. A cada revelação, a cada ameaça velada, eles se aproximavam. Como se o caos ao redor só reforçasse o que sentiam. Mas o amor agora vinha com medo, com vigilância, com olhos por todos os lados. Henrique voltou a procurá-la, mas dessa vez com uma proposta. Se você realmente gosta do meu irmão, fique longe dele, porque eu vou descobrir a verdade. E quando isso acontecer, quem estiver ao lado dos culpados, cai junto. Ayla sentiu as palavras como facas, e então um testamento misterioso apareceu. Do pai falecido de Vítor, registrado secretamente. Nele havia uma cláusula que ninguém conhecia. Se minha morte for descoberta como criminosa, todos os bens da família serão congelados e os responsáveis punidos. Era oficial. A busca por justiça tinha começado, e Ayla, ela estava no meio de tudo, amando o homem errado, filha das pessoas certas ou não. Era terça-feira, 3 da manhã, quando o telefone de Ayla tocou. Vem pra cá, agora. Era o Vítor, e a voz dele estava quebrada. Ayla correu até o apartamento dele sem nem pensar 2 vezes. Quando chegou, Vítor estava sentado no chão, de costas para a porta, com uma caixa aberta à frente e as mãos tremendo. O que aconteceu? Henrique. Ele invadiu o escritório do meu tio e encontrou isso. Ele mostrou uma pasta velha, documentos amarelados e uma carta. Uma carta que o pai de Vítor escreveu 3 dias antes de morrer. E então Ayla leu. Estou prestes a fazer um acordo sujo. A família de Henrique e Ayla vai assumir metade da empresa se eu aceitar silenciar sobre a fraude na vinícola. Se eu abrir a boca, eles ameaçaram expor o que aconteceu com a filha deles. Mas eu não posso aceitar esse jogo, nem mesmo por dinheiro. Se algo acontecer comigo, você já sabe quem procurar. Ayla sentiu o chão abrir. A fraude na vinícola? Que fraude? E que filha? Eu? Vítor estava em silêncio. Meus pais chantagearam o seu? Ela quase não conseguia falar. Eles o ameaçaram por minha causa? E então Vítor levantou os olhos. Ayla, quando você tinha 12 anos, você quase morreu num acidente, não lembra? Ela congelou. Lembro que falaram que eu caí da varanda. Não foi isso. Teu pai encobriu. Foi negligência. Um escândalo inteiro abafado. Quem acobertou tudo? Meu pai. Ayla desabou no chão. A culpa era real. O silêncio era uma dívida. O amor dela era o resultado de um pacto imoral feito anos atrás. Meus pais te venderam proteção em troca de silêncio e depois silenciaram ele para sempre. Nesse momento, tudo que era doce se tornou amargo. O amor deles nasceu de uma tragédia enterrada e agora estava prestes a ser desenterrado com consequências irreversíveis. Ayla queria gritar, queria correr, mas Vítor segurou sua mão. Se a gente continuar juntos, vai doer. Se a gente se afastar, vai doer também. Mas eu preciso saber. Você ainda me ama? A resposta viria. Mas não agora, porque alguém estava prestes a bater naquela porta e mudar o rumo da história. De novo. A batida na porta foi seca. 3 toques, frios, precisos. Henrique, ele entrou sem pedir licença. Olhou para Ayla, para a mão dela segurando a de Vítor e sorriu com desprezo. Então é isso. Vocês vão fingir que esse amor sobrevive. No meio de um assassinato, Vítor se levantou. Chega, Henrique. Você não veio aqui por justiça. Veio por vingança. E você? Veio por amor ou para dormir com a filha do homem que matou nosso pai? O silêncio pesou como chumbo. Henrique jogou um pendrive em cima da mesa. Tá tudo aqui. A ligação que o pai dela fez naquela noite.
Ele chamou meu pai para um encontro e nunca voltou. Pode negar o quanto quiser, mas a justiça vai engolir vocês dois. E saiu. A porta mal fechou. E Ayla explodiu. Por que você ainda está comigo? Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Por que eu não consigo te odiar? Mas devia, eu também devia te odiar. Mas eu olho para você e ainda quero tudo. Ela virou o rosto envergonhada. Vitor se aproximou devagar. Tocou o rosto dela com os dedos trêmulos. Você é a única coisa que ainda me parece real no meio desse lixo todo. E se eu for parte do lixo? Então, é o lixo mais lindo que já conheci. Eles se beijaram. Um beijo pesado, doído, cheio de raiva, de paixão, de culpa. Não era só amor. Era sobrevivência. No dia seguinte, Ayla voltou para casa com a alma em pedaços. A mãe a esperava sentada no sofá com uma mala pronta. Você vai passar um tempo fora. Isso é exílio agora? É, e proteção. Você e Vitor precisam se afastar, antes que tudo vire manchete. Tarde demais, mãe, e jogou o pendrive no colo dela. Na tela da TV, a ligação começou a tocar. A voz do pai de Ayla. A última conversa antes da tragédia. A mulher engoliu em seco. Você não entende, Ayla. Se essa verdade sair, a nossa família acaba. Ela já acabou. Só sobrou eu. E eu tô quebrada demais para continuar mentindo. 3 dias depois, Ayla sumiu. Vitor procurou por ela em todos os lugares. Floricultura, cafés, faculdades, até no hospital onde ela tinha nascido. Parecia loucura, mas tudo nela agora doía como memória. E nenhuma resposta, até que, numa noite qualquer, recebeu um envelope. Sem remetente, sem selo. Dentro, uma carta, escrita à mão, com a caligrafia delicada de Ayla. Se você está lendo isso, é porque meu silêncio gritou mais alto que eu. Eu descobri tudo, Vitor. Não só sobre nossos pais, mas sobre mim. O testamento do seu pai era só metade da verdade. A outra metade estava escondida num cofre do cartório, junto a uma segunda carta. Uma carta que ele escreveu para você e nunca teve coragem de entregar. Você não é meu filho biológico. O mundo de Vitor parou. Ele te criou, te amou. Mas biologicamente, ele era pai de Henrique e só. Você era filho de uma funcionária, que morreu num acidente misterioso dentro da vinícola poucos meses antes do escândalo estourar. Vitor quase rasgou o papel de raiva. O que eu quero dizer com isso, Vitor, é que você não tem sangue daquele homem. Você não tem culpa. Você é livre. Mas o fim da carta era o que doía de verdade. E é por isso que eu fui embora. Porque a minha prisão sempre foi o meu amor por você. E eu sei que, mesmo livres, a gente vai continuar se ferindo. Talvez em outra vida. Ayla! Na última folha, um endereço. Pequena cidade no sul do Brasil. Nome de hotel escrito à mão. Ele pegou o carro na mesma hora. Chegou ao local no amanhecer. E a primeira pessoa que viu na recepção não era Ayla, era Henrique. Com um sorriso que misturava cansaço, alívio e cinismo. Ela tá lá fora, no jardim, te esperando. Por quê? Por que você me ajudou agora? Porque ela me olhou como ninguém jamais olhou. E porque, no fim, você é o único que não deve nada a esse inferno de famílias que criaram a gente. Vitor foi até o jardim. Ayla estava lá, de vestido branco, sentada entre margaridas secas. Ela olhou para ele, não sorriu. Eu fui embora para não te destruir. E eu vim para ser destruído por você. Quantas vezes for preciso. Ela não respondeu. Só estendeu a mão. Ele segurou. E por um instante, tudo parou. Mas o final ainda não estava escrito. O sol estava nascendo devagar quando Ayla falou pela primeira vez. Você ainda me ama? A pergunta veio fraca, quase como um pedido de desculpa. Vitor respirou fundo. Se fosse qualquer outra pessoa,
ele teria virado as costas. Mas ela era a ferida que ele queria manter aberta. O amor não foi o problema, foi o momento. Ele sentou ao lado dela, não encostou. A gente se conheceu na pior parte das nossas histórias, mas mesmo assim, eu não consigo imaginar um final sem você. Ayla olhou para o céu. E se o final com você me fizer esquecer quem eu sou? Então a gente escreve um recomeço, ela riu, mas era um riso triste. Tem mais uma coisa. O quê? Eu não estou grávida, mas eu quase estive. Vitor arregalou os olhos. Ayla. E eu me vi por 3 dias entre duas opções. Criar um filho com um homem que eu amo ou deixá-lo crescer com o peso de uma história podre. Ela levantou. Não foi positivo e foi um alívio, porque eu ainda posso escolher. E o que você escolhe? Escolho me amar primeiro, pela primeira vez. Ela sorriu. Mas eu não vou pedir para você ficar, porque eu não sei se isso seria amor ou egoísmo. Vitor ficou em silêncio. Se levantou devagar, foi até ela, segurou seu rosto com as 2 mãos. Dessa vez, eu não sou mais uma vítima. Eu sou livre. E mesmo assim, eu ainda escolho. Você, Ayla chorou. Então me deixa te encontrar. Daqui a um tempo, quando doer menos, quando tudo for escolha e não fuga, eu te espero, nem que seja em outra vida. Eles se beijaram, com gosto de despedida, com gosto de promessa. E naquele jardim, cercados de margaridas secas, um novo ciclo começou. Separados, mas curados. Ayla voltou para sua cidade, recomeçou do zero. Virou professora. Nunca mais falou da própria família. Vitor vendeu tudo. Foi morar fora. Nunca mais perguntou por Ayla. Mas às vezes, em cafés antigos, pessoas dizem que viram um homem alto e sério, lendo cartas antigas com um sorriso leve nos lábios, e uma mulher doce de vestido florido, deixando flores onde ninguém percebe. Algumas histórias não terminam. Elas apenas se transformam em silêncio. Ayla e Vitor foram vítimas de um passado que não era deles, de segredos que vieram antes do amor, de famílias que enterraram verdades em troca de aparência. Mas mesmo assim, eles se apaixonaram. E isso foi bonito, trágico, real, porque às vezes o amor aparece no momento errado, na hora errada, na vida errada, e mesmo assim ele deixa marcas, daquelas que o tempo não apaga, só ensina a conviver. Vitor seguiu, Ayla também, ambos curados, mas não juntos, e talvez esse tenha sido o final perfeito. Porque o amor não precisa durar para ser verdadeiro. Às vezes ele só precisa acontecer. E você que está ouvindo isso agora, talvez esteja aí pensando se eles ainda se amam. Talvez. Sim, talvez para sempre. Mas o mundo real nem sempre escolhe os corações certos para unir. E às vezes, amar também é deixar ir. Então me conta. Você teria ficado no lugar de Ayla? Teria ido atrás como Vitor? Ou teria escolhido o silêncio também? Deixa aqui nos comentários. Quero saber qual seria o final se fosse com você. Se essa história mexeu com você, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também acredita que finais felizes têm um preço. E lembra, aqui, os finais podem ser felizes ou não. Nos vemos no próximo vídeo. Finais felizes ou não.